Fala investidores, sejam bem-vindos ao meu canal Gama Investimentos. O vídeo de hoje a gente vai saber como aplicar R$ 10.000 e obter 28 mil na CEMIG. Além disso, a gente vai verificar os principais indicadores e números da CEMIG. Eu vou repassar o método Luiz Bassa aqui para vocês com foco em dividendos. Aí eu vou estar mostrando para vocês na prática aqui como aplicar 10 mil e obter 28 mil com base no método do Luiz Bassi. Vou aproveitar para fazer o preço teto atual e por último vou passar umas dicas de investimentos. Antes disso, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal para acompanhar essa carteira de investimentos aqui que tem o objetivo de chegar a R$ 100.000. Atualmente eu estou investindo só em ações só. Tem 3 meses que eu comecei nessa carteira e eu já comprei essas ações aqui. Cada compra eu faço um vídeo explicando qual a estratégia utilizada, sendo que minha carteira, essa aqui é essencialmente empresa com foco em dividendos, crescimento. Eu vou comprar títulos do Tesouro também, BDR, ETF e eu vou comprar também fundo de investimentos imobiliários. Então é isso, se inscreva no meu canal para acompanhar aqui na prática tudo sobre a Bolsa de Valores, teoria e prática. Primeiramente, vamos acompanhar a cotação aqui da CEMIG 4 nos últimos 360 dias. A empresa chegou a bater R$ 9 logo em setembro do ano passado. Chegou ao teto de 13,90, agora ela está a 13,49, sendo que o máximo dela, olhar para o histórico, ela praticamente está andando de lado. Tipo, lá em 2006 ela estava R$ 10, hoje está a 13, 14. Ela chegou a bater um mínimo aqui de R$ 3 em 2016. Então vamos lá avaliar os principais indicadores para a gente verificar se a empresa está boa das pernas. Quem acompanha meu canal, eu sabe que eu gosto de analisar esses indicadores. Primeiro eu vejo se ela é boa, empresa boa, pagadora de dividendos. Aqui de cara, os últimos 12 meses ela pagou 7,24% de dividendo yield, sendo que o histórico, a média dela é 10%, ou seja, ela paga bons dividendos. Nos últimos anos, eu acho que é porque o preço está esticado também, né? Ela chegou a pagar 3, 4, 6%. Agora, atualmente está 7%. Então, é uma empresa que paga dividendos recorrentes, né? Então, aí o outro lado que eu olho também são os indicadores de crescimento. Em média, as suas receitas crescem em 6%. Ou seja, quem aposta em empresa de crescimento é a empresa que cresce razoavelmente. O dos lucros cresce um pouco menos. Na verdade, os lucros nos últimos anos não cresceram, né? Na verdade, teve crescimento negativo, né? Na verdade, eles reduziram os lucros. É uma parte ruim aqui da empresa. Olhando as margens de rentabilidade, a empresa tem assim razoáveis margens de rentabilidade. A margem bruta também é pequena também, a líquida também. A empresa trabalha bem descontada mesmo. Geralmente a empresa, quando é estatal, ela trabalha próximo do seu valor patrimonial, né? A empresa não está assim muito esticada. Isso é bom para quem vai entrar no mercado agora na empresa. A sua relação preço-lucro tá bom também, 5. Esse aqui quer dizer que comprando hoje com base nos seus lucros, com 5 anos e 3 meses, 3, você consegue seu retorno de volta. A empresa tem um lucro por ação de R$ 2,51, ou seja, a cotação dela hoje está 13 reais, né? Sendo que o lucro é lucro por ação bruto, né? Tá 2, o lucro líquido, né, por ação tá 2,51. É uma boa. Então, com base aqui nos indicadores de endividamento, a empresa
é assim, está relativamente endividada, por exemplo, as dívidas de curto prazo, ela, ela tem mais dívida de curto prazo do que tem mais passivo circulante do que ativo circulante. Não, ao contrário, ela tem mais ativo circulante do que passivo circulante. Então, as dívidas de curto prazo, o que ela tem de ativo de curto prazo, dá para pagar o passivo de curto prazo, ainda sobrar ainda. Então, endividamento está 0,36 é bom, então. Então, assim, relativamente a empresa está boa aqui. Endividamento, eu gosto de ver os vencimentos assim, da dívida da empresa, ver se são empresas de curto prazo frente ao caixa que ela tem e se é muito endividado no longo prazo. Então, geralmente a empresa aqui está com uns bons indicadores aqui. Quanto aos proventos, historicamente a empresa paga proventos todos os anos, ó, 16, 17, ou seja, de cara que dá para ver que ela não teve prejuízo, porque quando a empresa tem prejuízo ela não distribui provento, geralmente, né, exceto o juros sobre capital próprio, que ela pode ter prejuízo e distribuir o juros capital próprio. É, é só que a empresa já pagou bons dividendos lá atrás, ultimamente ela não tem pagando, mas só que ela está com um ponto importante. Ela divulgou que ela está agora em um processo de desinvestimentos, que é algo bem parecido que está acontecendo com a Petrobras. Ela inclusive já colocou para leilão a venda dos seus ativos, a sua participação na Taesa. Ou seja, a grana que entrar na Taesa, como ela está em processo de desinvestimentos, provavelmente vai ser distribuído para os acionistas. Então, isso é bom. E também a gente tem que acompanhar também de perto. Eu vou fazer outro vídeo para a gente analisar isso, esse processo de desinvestimentos da empresa, para a gente ver qual o planejamento dela, o que vai vender para ter a expectativa de rentabilidade, quanto que vai voltar para o acionista isso. Isso é bom. Às vezes até compensa comprar agora, esperando esse ciclo de desinvestimento que vai ter, que tudo isso vai entrar como caixa na empresa e que pode ser distribuído para o acionista. Então, a empresa paga, é assim, está com previsão de pagamento para dividendos ainda no final desse ano ainda. É, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu cheguei no resultado lá para chegar nos R$ 28.000 lá de investimento da CMI. E para isso eu peguei essas informações aqui do site Status Invest. Aí eu vou estar explicando para vocês mais cedo. Aliás, mais tarde, depois, daqui a pouquinho. Quanto ao payout, a empresa paga em média 34% do seu payout. Quando você coloca um período maior, essa média aumenta para 56%, ou seja, a empresa tem foco mesmo de distribuir bons dividendos. É assim como eu falei para você, ó, a dívida bruta da empresa é 13 milhões, 13 bi, né? 13 bi. Ela tem disponibilidade de curto prazo de 6 bi, então a dívida líquida é de 7 bi. Mas só que a gente tem que olhar também quanto que é o lucro líquido dela recorrente, para a gente saber. Aqui, ó, por exemplo, se tem um lucro líquido de 2,8 bi, então dependendo do vencimento, né, daquela dívida lá, é tranquilo para a Taesa ou para a CEMIG estar pagando aquela dívida. Então é uma dívida bem controlada. E se a gente observar aqui nos últimos anos, o lucro líquido da empresa vem crescendo e a sua receita também crescendo. Então dá para mostrar aqui que a empresa está crescendo. Então é isso, pessoal. Esses aqui são os principais números que eu quis mostrar para você. Isso aqui demonstra que a empresa tem um histórico de lucro líquido. Ó. Lucro líquido. Só em 2016 que o lucro líquido dela ficou na parte de 300 milhões, sendo que o máximo dela chegou a 4,7 bi. É, em 2020, o lucro líquido dela foi 2,8 bi, ou seja, é uma empresa que tem histórico de bons pagamentos de dividendos, ou seja, entra nos critérios do Luiz Bassi, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a gente acabou de ver os principais indicadores e números da empresa. Agora eu vou mostrar para você o método do Luiz Bassi, que é com foco em ações boas pagadoras de dividendos.
O Luiz Barsi, ele orienta para você investir sempre em setores perenes. Ou seja, a CEMIG atua na parte de energia. Energia a gente sempre vai precisar. Aí a CEMIG atua assim, tanto na geração, quanto transmissão, quanto distribuição. Ela atua nas três etapas. Então, o foco do Luiz Bassi, a CEMIG entraria nos critérios do Luiz Bassi, porque ela atua em um setor perene, ela tem, como a gente acabou de ver, tem lucros líquidos crescentes, tem lucros recorrentes, tem dívida controlada, tem dividendos recorrentes, ela tem payout atrativo, como mostrei para vocês, a média é de 56%, e a empresa tem bons fundamentos, ou seja, a Taesa encaixa perfeitamente nas dicas do Luiz Bassi para comprar empresas com foco em dividendos. Então, com base nesse diagnóstico que a gente acabou aprendendo aqui como é que analisa a empresa e como é que se compara com os critérios do Luiz, a gente vai simular aqui. Eu trouxe a simulação de que se você aplicar R$ 10.000 nesse método do Luiz Bassi, é, tivesse aplicado 10 mil lá em 2008 e reinvestir todos os seus dividendos, quanto que seria a sua posição em 1º de 2021, considerando as ações iniciais mais as ações compradas com os dividendos gerados. Então vamos lá. É, então vamos lá que eu vou mostrar a planilha para vocês. Então, em 2018, em janeiro de 2018, a cotação da ação estava 5,99. Com R$ 10.000 você dava para comprar 1.669 ações. 1.600, 1.699 ações. Como hoje, a cotação hoje, em setembro de 2021 está 13,97, com as mesmas as ações vocês teriam R$ 23.300, R$ 23.300 da ação, só com base na valorização da ação. Agora vamos ver quanto é que receberia de dividendos nesse período, considerando só essa quantidade de ações aqui, ó, sem reinvestir. Então no mesmo período a CEMIG distribuiu todos esses dividendos aqui. Então você teria, com R$ 10.000, você teria recebido R$ 2.600 só de dividendos, ou seja, 26% do seu valor investido. Agora vamos para a tabela se você reaplicar, aqui considerando só a quantidade iniciais de compra, mas só se você pegar essa grana que você recebeu aqui e comprar novas ações, quantas ações você teria no final? Então, reaplicando os seus investimentos em ações da própria empresa, você passaria de 1.784 ações. Aliás, 1.669 ações para 2.010 ações. Por quê? Com os 835 reais de dividendos que você recebeu, você compraria 115 ações, que somariam as suas ações iniciais. E assim sucessivamente, você reaplicando os dividendos, você passaria ao final a ter 2.010 ações. E no final você passaria a ter R$ 3.600 de dividendos, no lugar de 2.654, ou seja, você ganharia aí mais R$ 1.100 só de dividendos, porque você é o efeito bola de neve, né? Você comprando mais dividendos, mais ações, você vai receber mais dividendos em cima dessa mais quantidade de ações. Então, o efeito final de 2.100 ações com a cotação atual de quase R$ 14, você teria R$ 28.000. Então, bem na prática aqui, ó, o efeito passado. Pessoal, lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Aqui eu só estou mostrando para vocês o método do Luiz Bassi para quem comprou R$ 10.000 lá em 2018 e reaplicasse em compra de novas ações, quanto é que ele teria hoje. Então, passaria de 28 mil
de 10 mil reais para 28 mil. Passaria de 1.669 ações para 2.010 ações. Ou seja, eu gosto bastante desse método, eu utilizo esse método na minha carteira de investimento. É um método que eu acredito que na prática, na prática ele mostra realmente que funciona. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, essa parte azulzinha é a sua rentabilidade se não tivesse investido, né? E não tivesse reinvestido os dividendos. Quando você reinveste o dividendo, tá vendo que você tem uma rentabilidade maior, aí esse efeito aqui é o chamado efeito boca de jacaré, que a tendência no longo prazo é abrir mais essa boca, o jacaré, é ter uma diferença maior entre o valor se você não tivesse reinvestido com o valor que tivesse reinvestido. Então, eu acredito e nesse método, matematicamente aqui eu estou mostrando para vocês aqui o que aconteceu no passado e eu vou mais além também. Eu mostro uma simulação aqui, ó, de quem faz esse método de comprar as ações, de uma certa forma faz hedge contra a queda na carteira. Por exemplo, tá R$ 14 a ação hoje. Se a ação fosse para R$ 8, quanto é que você teria a tua carteira? Mesmo assim, você teria um ganho de 60% na tua carteira. E, e se desse uma outra quebra aí, uma outra pandemia aí, por exemplo, fosse para R$ 6 a ação, mesmo assim, em 4 anos tu teria 20% de rendimento. Ou seja, essa estratégia aqui de reinvestimento. Se for a mesma cotação lá, né? Cair para R$ 6, aí para R$ 6, a mesma cotação lá atrás, você ganhou 21%, que é basicamente os dividendos que você ganhou ao longo do período. Então, ou então se a ação der uma disparada ainda, for para R$ 20 aí, que ela pode bater, né? Ela chegou a bater 17, se eu não me engano. Ela voltar a 20, ó, tu saiu de R$ 10 para R$ 40. Então é isso, pessoal. Feito esses esclarecimentos, agora vamos avaliar o preço teto agora da ação da empresa. Depois lembrando aqui, ó, eu fiz um resumo. A, a CEMIG 4, aqui a CEMIG 4, ela pagou 50 centavos por ação em dividendos em 2018, 59 em 2019, 2020 52 e 2021 vai pagar 61 centavos. Fazendo a média aqui, a média dos 3 últimos dividendos de 2018, calma aí, a média aqui é esse aqui mais 2019 mais 2020, divide por 3, a Taesa pagou em média, a CEMIG pagou em média 54 centavos. Considerando o valor de mercado hoje, que é 3,50, e o parâmetro do Luiz Bassi para calcular o preço teto da Taesa hoje seria de nove reais. Ou seja, a cotação dela está 13,50. Então ela estaria abaixo do preço teto. Mas só se agora se a gente pegar fazer um cenário 1 aqui, ó, de 0,61%, 0,61 centavos de dividendos e pegar o parâmetro do Luiz Bassi, quanto é que seria o seu preço teto? Seria R$ 10. Considerando, a gente pode fazer uma outra simulação aqui também, tipo, considerando que a CEMIG vai entrar mais caixa agora, né? Mais grana no caixa dela com a venda da Taesa, com o aumento da tarifa pública, o dividendo for para 65 centavos. Quanto é que seria o preço teto da Taesa? Seria R$ 10, R$ 10,82. Ou seja, para quem utiliza apenas o preço teto como parâmetro, você teria que esperar um pouco mais, porque o preço de mercado está bem acima do preço teto. Mas só que quem considerar que a CEMIG tem um processo de crescimento, esse processo de desinvestimento, e a empresa vai ficar mais especialista no que for fazer, ela for empresa de crescimento, ela vai pagar mais dividendos futuramente. Então dá para você comprar também, mesmo com esse preço de 13,50. Então é isso, pessoal.
Quanto ao preço teto, tá aí para vocês fazerem a avaliação. Caso vocês queiram fazer outros cenários também, vocês podem fazer aqui de preço teto também. Então, a última simulação que eu fiz aqui é o preço teto com base na venda da Taesa, que vai gerar lucro para a CEMIG. Mas é apenas simulação, ou seja, vocês podem fazer outras simulações também. Então é isso, pessoal. Por último, eu, eu dou a dica aqui que primeiro você tem que definir bem a sua estratégia da sua carteira. Eu, por exemplo, a minha estratégia é sempre de longo prazo. Eu foco em empresas de dividendos e de crescimento. Como a CEMIG é uma empresa de crescimento, eu compraria a CEMIG também. É, porque ela paga dividendos e também cresce. Então, no longo prazo, como vocês viram aí, dá um retorno bem atrativo, né? De 10 mil para 28 mil reais. Então, mas só que quando você for comprar também, você tem que entender os riscos da empresa. Por exemplo, agora está tendo o risco hídrico, né? Que pode impactar na sua geração de energia, né? Então você tem que entender mesmo, tem que estudar bem a empresa CEMIG. Aqui eu vi só os indicadores. Se você for comprar mesmo, você tem que estudar as fontes geradoras da CEMIG se vão ser impactadas pelo esse risco assim que está tendo de falta de chuva, né? Risco hídrico que está tendo. E você tem que pesquisar sempre na empresa, né? Eu particularmente também não compro empresa que tem prejuízo, exceto um caso específico que eu vou fazer um vídeo aqui que eu vou explicar para vocês também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um abraço e até o... Ah, lembrando, esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda de ativos. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.